Boa noite, pessoal. Vou começar nossa live aqui. Acho que esse fio tá meio brilhante, né? Vou mudar aqui. Começar nossa live hoje aqui com os participantes do curso Ano Novo, Vida Nova com Diabetes. É um prazer estar aqui. Olá, Rê. Vamos entrando aí o pessoal. Josi. Vou chamar aqui a Cíntia primeiro, ela vai entrar, né? A Cintiele, ela fez o curso Ano Novo, Vida Nova com Diabetes. Ela vai contar um pouquinho pra gente. E depois vai entrar a Fabi pra contar também. Então eu trouxe uma pessoa adulta que fez o curso, né? Que tem DM1. E uma mãe de uma criança recém-diagnosticada com diabetes tipo 1 pra mostrar o que o curso mudou na vida, né? Dar um relato pra vocês. Porque... é assim, gente, quando o meu filho foi diagnosticado, eu queria ter tido um curso como esse. E eu não tive. Então, o que eu pensei? Eu vou criar um curso com tudo que eu aprendi todo esse tempo para ajudar mães, pessoas com diabetes. Para quem que é esse curso, afinal, né, Carol? Para quem que é? É para você aí que tem DM1 e que não tem a mínima ideia, tá perdido aí no mundo, quer tentar low carb, não sabe como tentar, como começar, nunca teve glicemias normais, nem sabe o que é uma glicemia normal, nem checa a glicemia, porque a gente acha que é uma realidade muito distante, mas não é, gente. Ficar checando, fazendo várias checagens durante o dia é trabalhoso, não é fácil. E quando a gente está numa comunidade com mais pessoas que vivenciam a mesma experiência que você, isso motiva você a se cuidar. Porque você vê o outro conseguindo e fala, poxa, se o outro tá conseguindo, existe um caminho. E eu também posso tentar. E aí, a troca entre vocês é muito legal. E isso faz com que vocês adquiram conhecimento e novas descobertas. Porque o curso, ele é totalmente feito para que vocês tenham tarefas diárias, que vocês se autoconheçam. Porque eu falo assim, hoje eu me tornei expert no diabetes do meu filho, né? E o diabetes, ele é muito individual. Cada um aqui de vocês tem o seu fator de sensibilidade, a sua relação insulina-carboidrato, cada um de vocês tem um jeito de se alimentar. Então, assim, vocês vão se autoconhecer no curso. E é muito legal isso. Por quê? Porque, gente, vocês acham que numa consulta médica de 40 minutos, vocês acham que vocês vão conseguir absorver o tanto de conteúdo? São 53 vídeos. 53 vídeos de informação sobre diabetes. E sempre a gente acha um jeito de acrescentar alguma coisa, viu? Vou te falar. Porque o curso começou com 42 vídeos, né? Porque primeiro a gente teve 2 edições do Imersão e agora a gente já tá tendo mais 2 turmas do Vida Nova com Diabetes. Então já são 4 lançamentos que eu já fiz de curso. E eu sempre vou acrescentando coisas. Tanto é que a última coisa que eu criei foi o guia, porque eu senti necessidade de ter um papel, gente, assim, na mão, guia mesmo, para vocês folhearem, consultarem. O curso, ele é totalmente em áudio. Então você ouve enquanto você tá lavando a louça, lavando a roupa, cuidando da casa, cozinhando. Você aí, que você é mãe, né, de uma criança com DM1, a gente quase não tem tempo. Eu falo pro meu filho que eu pareço um zumbi, né? Porque medindo glicemia à noite, à madrugada, né? Cozinhando durante o dia, cuidando, trabalhando. Então, eu preciso de uma forma, de um curso que dê para eu ir ouvindo e fazendo as minhas tarefas diárias. Então, o curso foi pensado também nisso, né? Em dar essa possibilidade para você poder ouvir, né, e resolver as coisas que você tem que fazer durante o dia, as suas pendências, e absorvendo esse conhecimento. Bom, agora eu quero explicar qual é o diferencial do meu curso. Porque eu tô aqui, gente, pra dizer assim pra vocês que assim, ó, na verdade eu tô há 3 anos aqui no Instagram, né, desde quando meu filho foi diagnosticado, porque na segunda semana eu já comecei a fazer a low carb nele, né, já reduzi os carboidratos. E eu venho aqui no meu Instagram pregando um novo tipo de tratamento, um método diferente de tudo que vocês já viram. Então, por exemplo, eu, Carol, vim com a proposta de divisão da basal. Eu, Carol, vim com essa proposta. E eu lembro que há 3 anos atrás, quando eu vim com essa proposta de divisão da basal, muitas pessoas
pessoas aí, né, que ditam as diretrizes, vieram no meu direct falando que eu não podia falar isso. Porque não tem evidência científica pra isso, porque não tem não sei o que lá, entendeu? Então, assim, eu, Carol, trouxe muitas propostas inovadoras nesse meio do diabetes, que hoje tem muita gente aí utilizando, que acabaram descobrindo e melhorando o controle através do meu Instagram. Então, a proposta de divisão da basal, usar a insulina regular. Gente, até hoje eu enfrento preconceito com os médicos que acham que vai ter hipoglicemia se usar a insulina regular, né? E no meu curso eu ensino como utilizar a insulina regular para cobrir refeição low carb, que é a melhor insulina quando você come mais proteínas e gorduras, sim. Então, e onde vocês viram, onde que tá esse conhecimento de usar 2 insulinas rápidas para cobrir uma refeição? Os médicos tudo de cabelo em pé. Falam assim, gente, mas da onde que essa menina tá tirando essas coisas? Certo? Por quê? Porque, gente, isso foi através de muito estudo, muita observação. Eu entendi como que a insulina de uma pessoa que não tem diabetes, como que o pâncreas de uma pessoa que não tem diabetes funciona e como que eu posso fazer para tentar imitar esse funcionamento, né? Pra gente poder ter glicemias normais. Então, esse conceito de glicemias normais que eu trago e que ninguém falava nisso antes e que eu trouxe no meu Instagram esse conceito de glicemias normais e que é possível e que meu filho tem glicemias normais, porque assim, ó, quem é novo aqui não me conhece, mas eu vou explicar da onde surgiu essa pessoa aqui, Carol. Gente, lá no início, meu filho teve 10,9 de glicada quando ele foi diagnosticado. E aí, eu, Carol, pensei, 10,9, a partir de 7 você recebe o diagnóstico de diabetes e a partir de 5,7 você recebe o diagnóstico de pré-diabetes. E pessoas com pré-diabetes já apresentam complicações. Então eu tinha que conseguir uma glicada menor que 5,7. Na minha cabeça fazia todo sentido para que meu filho não tivesse complicações. Porque, pensa só, o meu filho desenvolveu, né, ou recebeu o diagnóstico com 4 anos de idade. E ele vai ter uma vida inteira com diabetes. Então, eu tenho que garantir um bom controle. E eu percebi que não ia dar pra eu viver do jeito que eu tava, né? Na montanha-russa, gente, no sobe e desce da glicemia. Porque o problema não é só você conseguir ter o alvo de 70 a 180. Vamos explicar aqui, né, das glicemias normais. Mas se você ficar flutuando dentre 70 e 180, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E nunca ninguém me explicou. E eu não me contentava. Eu falava assim, não é possível. Tem algum jeito pra conseguir ter uma vida longa, saudável, feliz com diabetes, né? Na minha cabeça. Eu não ia conseguir viver naquele sobe e desce, naquela constante insegurança, constante medo que eu vivia. A minha vontade, gente, era de furar o dedo do meu filho de 5 em 5 minutos. De 5 em 5 minutos, porque eu ficava louca. Eu falava, gente, mas como é que tá... Aí ele já tá em 200, daqui a pouco já caiu pra, sei lá, 50. Como é que faz isso, né? Na minha cabeça, eu não entendia o que estava acontecendo. E, gente, é assim, ó. Vamos colocar aqui. É que a Cintia Helene não entrou aí pra contar pra gente. Mas parece uma realidade muito distante. Parece assim, glicemias normais eu nunca vou conseguir ter, Carol. Porque se eu diminuir meu alvo, eu vou ter muitas hipoglicemias, né? Porque essa é a impressão que a gente tem. Como é que eu vou diminuir aí meu alvo e de forma segura para que eu não tenha tantas hipoglicemias? Porque a gente tem medo das hipoglicemias, certo? Gente, essa que é a questão. Essa que é a questão toda do negócio. Quando a gente capta, entende que o que causa hipoglicemia é excesso de insulina, essa frase tem que ser levada assim para todos os lugares, gente. Para todos os lugares. Todo mundo tem que saber isso. Todo mundo tem diabetes tipo 1 tem que saber que hipoglicemia é excesso de insulina. Então, quando você aprende como ajustar uma basal, quando você aprende a como verificar se a quantidade de insulina que você deu tá adequada para aquilo que você está comendo, quando você faz os testes e vê a glicemia pré, a glicemia pós, vê lá que ficou correto e que não teve, entendeu? Ajustou essas doses, usou a insulina correta para cobrir aquela refeição. Gente,
você descobre que você quer contar pro mundo. Você quer contar pro mundo. Foi o que aconteceu comigo. Eu falei assim, gente, eu descobri a solução do negócio e eu preciso contar. E aí, minha vontade era de sair e contar pra todo mundo que o negócio dava certo. Só que eu tinha feito com meu filho. Ok, com meu filho dá certo. Será que dá certo com as outras pessoas? Porque eu falei assim, bom, eu vi que na glicemia do meu filho ficou bom o negócio. Então eu preciso passar essa informação para as outras mães, para ver se nas outras crianças vai dar certo também. E aí eu comecei a passar essa informação para as outras mães no meu grupo do WhatsApp que eu criei. E eu vi resultado. As crianças estavam tudo ficando com glicemias dentro do alvo, do esperado, da faixa. Aí eu pensei, bom, se dá certo, então eu vou abrir o Instagram e vou começar a compartilhar essas informações. Porque eu vi que deu certo com meu filho, deu certo com outras crianças e eu preciso ajudar outras pessoas. Então, gente, essa é a minha história para quem não conhece. E foi assim, através dessa história, que eu fui trabalhar com a doutora Janaína, que a doutora Janaína me chamou, da Janaína Endócrino, porque as crianças que estavam no meu grupo lá do WhatsApp de mães estavam tendo resultados e iam na doutora Janaína. E aí a doutora Janaína quis saber quem que é essa menina que tá conseguindo ter resultado nas glicemias. Porque antes, gente, se achava que não era possível. Por quê? Ó, vamos colocar aqui. Existem muitos fatores que influenciam na glicemia lá, que o pessoal fala, os 42 fatores que influenciam. Existem. Mas o que tá na nossa mão? O que a gente pode controlar? O que a gente pode fazer pra melhorar isso? O que tá no nosso comando? Né? Porque assim, a gente não controla quando a gente vai ficar gripado, por exemplo. A gente não controla isso. Ah, vírus, fica aí que agora eu não quero ficar gripado, não. A gente não controla. Mas, por exemplo, a gente pode controlar essa questão de aplicar insulina antes da refeição. A gente pode fazer isso. A gente pode, por exemplo, corrigir o fenômeno do alvorecer. Aprender quando ele sobe, como corrigir, né? A gente pode fazer isso. A gente não pode não querer que ele apareça, mas a gente pode intervir para que amenize a situação. Então, o que eu fiz? Eu falei assim, o que tá no meu controle que eu, Carol, posso fazer para melhorar a glicemia do meu filho, o controle da glicemia do meu filho? Então, eu comecei a aprender a fazer testes, a tentativa e erro. Isso é muito importante no diabetes. A tentativa e erro. O que é isso? É você anotar o comportamento da sua glicemia, você se conhecer. Então pode ser que lá no meu filho, por conta que ele é criança, né? Ele tem uma necessidade maior de insulina basal noturna, porque os hormônios do crescimento estão lá e ele tá crescendo. Pode ser que eu seja uma pessoa adulta e que eu não tenho tanta essa necessidade de insulina basal lá na noite. Então isso você vai aprender com as técnicas que a gente vai ajudar, que vai te ensinar lá no curso. Bom, agora eu vou falar o que tem a mais no meu curso, né? Porque tudo são as tarefas diárias que vai ter, como ajustar a insulina basal, como você vai descobrir essa relação insulina-carboidrato. E você também vai aprender a montar o seu cardápio. Gente, é assim, ó. Essa história do cardápio, eu sempre falo. Pra mim, Carol, ir na nutricionista, passar um plano lá, é só se eu tenho um objetivo, eu quero emagrecer. Então eu vou pesar, fazer o que a nutricionista calculou lá, meu gasto calórico, sei lá das quantas, pra conseguir emagrecer. Agora, se eu quero ter uma alimentação saudável, se eu quero comer saudável, porque pra você ter um controle glicêmico, vamos colocar aqui, gente, tem que comer comida de verdade, né? Comida de verdade. E pra comer comida de verdade, a gente precisa de uma prescrição? Não. O que a gente precisa fazer? Boas escolhas alimentares. E como é que a gente vai aprender isso? Por isso que lá no meu curso tem quem? A Angélica, que é a nutricionista do curso, que ela vai ajudar você aí a fazer, ela vai te dar base para você escolher os melhores alimentos. Por exemplo, farinhas. A gente sabe que a farinha de trigo, ela sobe muito a glicemia. Então, quais farinhas que eu posso substituir essa farinha de trigo numa receita? Né? Quais adoçantes uma pessoa que tem diabetes pode utilizar? Quais alimentos que têm maior carga glicêmica e quais que têm menor carga glicêmica? Porque a gente sabe
que não é só índice glicêmico que a gente tem que olhar. Já tem vários posts aí que falam que não é só índice glicêmico. A gente tem que observar a carga glicêmica dos alimentos. Que é o quê? A quantidade de carboidratos mais o índice glicêmico, né? A velocidade com que eleva a glicemia. Existem estratégias alimentares? Existe. E a Angélica vai ensinar. A Angélica vai ensinar como combinar os alimentos. Deixa eu só ver aqui se a Cíntia tá aqui, gente. Como combinar os alimentos. Só um instante, gente. Vou chamar ela aqui. Aqui. Os alimentos. Como fazer essas boas escolhas. Como montar um prato. Qual horário dá pra você, por exemplo, encaixar uma fruta. Cíntia! Tá aqui falando, Cíntia. Contando as histórias. Contando as histórias já pro pessoal. Pois é, então, né? Quem tá ouvindo aí que não fez ainda o curso, façam, né? Porque o que estão perdendo, né? Tem muita coisa boa para aprender. Muita coisa. Sim, Cíntia, eu quero que você se apresente pra gente. É um prazer ter você aqui, em primeiro lugar. Quero dizer que a Cíntia, ela apareceu, eu chamo ela de Cíntia, mas a Cíntia é o nome dela, tá, gente? Ela apareceu assim. Sabe aquelas coisas de Deus? Eu falo que é o poder de Deus, sabe? Porque assim, ó. Eu também. Você poderia ter achado qualquer pessoa, você poderia ter ido pra qualquer lugar. E você me achou. E aí você entrou. E eu falei assim, na hora que ela veio pra mim, gente, ela falou assim: Carol, você faz consultoria? Como é que funciona? Tal? Eu falei assim, Cíntia, acabei de abrir meu curso. Acabei de abrir as inscrições. Quer participar? Tipo, a gente tava assim, 2 dias a gente tinha começado. Aí eu falei, quer participar do curso? Ela, né? Eu falei assim, acho que vai ser melhor, porque você tá com o filho recém-diagnosticado, né, gente? Não adianta vir pra consultoria. Fazia 3 dias. 3 dias. Não adianta você vir pra consultoria se você ainda não... Como que eu vou dizer? Não sabe ainda como funcionam as insulinas. Se você ainda não tem uma bagagem, né? Você tem que ter uma bagagem pra vir pra consultoria. E aí, você entrou no curso. E aí, agora que você me conte... Quantos anos tem seu filho? Como que ele recebeu o diagnóstico? Conta aí pra gente. Sim, é assim, o Pierre tem 9 anos, né? Tá. E tem 9 anos. Tudo ia muito normal, né? Como em toda família, né? Tudo muito normal. Então, o Pierre, tipo, começou, foi ali no carnaval. Tipo, no carnaval, a gente pegou uns 3 dias de férias e então a gente caminhou muito na beira da praia, brincou muito em lagoa, né? E eu olhei pro Pierre, aí o Pierre chegou em casa e subiu na balança e perdi 1 quilo, mamãe. Né? Foi o primeiro, primeiro sintoma. Mas eu já comecei falando logo, né, dos sintomas. Tem o Pierre, né, que tem 9 anos, mas também tem o Pietro, de 12 anos, tem um outro menino, né? Sou casada com o Fabiano. Então, a gente, assim, uma família, né, levando uma vida totalmente normal, tirando férias e tal, né? Alimentação normal. Então, o Pierre foi passando semana a semana, o Pierre foi perdendo peso, 1 quilo, outro quilo. Aí, não, porque voltou às aulas, o Pierre tá perdendo peso, porque tá praticando mais atividade física na escola, ficou 1 ano, né, sem aula. E até que deu 1 mês e meio e eu tava na cozinha preparando o almoço, ele chegou pra mim e falou assim, mamãe, subi na balança agora, perdi mais 500 gramas. Eu disse, opa, não, tá errado. Ali já tinha somado 7 quilos que ele tinha perdido. 7 quilos em 1 mês e meio. Aí eu fiquei, tipo, eu disse assim, gente, tem coisa errada. Ligou o alerta, ligou a antena, né? Falou assim, não é possível. As anteninhas já... Eu disse, tem coisa errada aqui. Daí falei até pro meu esposo, antes eu já tava falando, eu já tava com aquele sentimento de mãe, sabe? Tipo, eu olhava ele de costa quando ele tava de bermuda, assim, olhava, parece que a perna dele tá ficando mais magrinha, eu tô achando ele mais pálido, sabe? Aquela coisa de mãe. Será que é só um pressentimento? Será que é coisa de mãe? Mas eu tava sentindo que alguma coisa tava errada. Tava errado.
Tava errada. Aí, então, eu procurei o quê? Eu procurei um farmacêutico amigo da família. Levei ele lá, disse assim, eu tô achando que tem alguma coisa errada. Ele disse, não, deve ter sido porque tu mudou a dieta em casa, porque eu tinha mudado, tinha parado com os bolos, ele tinha parado de comer bala, que ele gostava muito de bala, a gente tinha parado com refri. Eu disse, deve ter sido isso, voltou pro colégio, mas vamos fazer uns exames. Ele assim, eu vou te prescrever, tu vai lá e faz amanhã e vamos tirar, né, essa dúvida. Já fui no outro dia, já logo no outro dia de manhã, fiz. Dali 2 dias ficaram prontos, numa quinta-feira. Numa quinta-feira à tarde, eu pego o resultado e ligo para ele. Eu disse assim, o nome dele é Charles. Eu disse assim, Charles, deu aqui a glicose 189. O que tu acha? Ele, não, tá errado. Eu disse, como assim tá errado? Tu acha que é alta? Ele, não é alta, é muito alta. Aí naquela hora ali, tipo assim, eu senti um gelo nas minhas pernas e eu vi que alguma coisa estava vindo pela frente. Alguma coisa estava muito errada. Aí ele não confiou naquele exame, ele assim, vamos repetir. Tu vai amanhã de manhã em outro laboratório e tu vai repetir. Fui em outro laboratório, em outra cidade, repetir. Deu a mesma coisa, a diferença de alguns numerozinhos ali. Aí então, ele assim, tu vai procurar um endócrino tal, em tal cidade. Aí eu marquei, liguei, consulta só dali 15 dias. Aí eu marquei a consulta. Aí só porque eu fiquei no desespero. Fui trabalhar e naquele desespero. Toda hora eu olhava o meu filho, cada vez que ele vinha conversar comigo, eu ficava olhando para ele. Eu assim, meu filho tá pálido. Meu filho precisa urgente de ir no médico. Começar tratamento. Aí eu assim, como que eu vou ficar? O que ele vai comer? O que eu vou dar? O que eu vou tirar? Ficar 15 dias nessa agonia. Aí pedi aquela ajuda que era a que eu mais precisava naquele momento, a de Deus. Eu disse, Senhor, me ajuda porque eu não sei o que fazer. Me orienta, me dê um caminho, me dê uma luz, me mostra sinal do que eu devo fazer, né? Eu não sei para onde correr. Eu não sei para onde correr. Eu peguei o celular e fui pro Instagram. Eu disse, alguma coisa eu vou achar no Instagram. Aí, passando ali, eu vi uma médica muito renomada aqui, sabe? Na minha região. Sei. Eu disse, eu vou pedir ajuda para ela. Fui lá e coloquei lá no direct dela, assim, 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 tá acontecendo comigo, com meu filho. Eu preciso de uma endócrino pediatra que seja de, né, boa indicação para o meu filho. Ela já pegou e já me passou o contato de uma, já liguei. Ela não podia atender naquele momento, era numa sexta-feira. Ela assim, mas você vai levar ele hoje à noite, às 10 horas, no pronto atendimento de tal hospital, que a doutora Tamires, endócrino pediatra, vai estar lá, atendendo. Que sorte. Já fechamos a loja e eu orando e pedindo, Senhor, abençoa que essa médica atenda e faça conforme tem que ser. Pra gente não vir embora perdido, né? Porque era tudo novo, é tudo novo, né? Então, a gente chegou lá, o Pierre fez a medição de dedo, deu 385. É alta, mas, claro, eu já vi muitos valores muito maiores, crianças... Com certeza, do Lucas deu mais de 600. Do Lucas deu raiva chegar com cetoacidose. O Lucas foi com cetoacidose. Eu só cheguei nesse diagnóstico e corri por conta da perca de peso. Né? Poderia ter sido pior, mas eu já só observou perda de peso. Ele não estava tomando muita água, nada. Tava tomando bastante água, mas isso não me chamou atenção. Entendi. Mas ele enchia um copo com gelo e água e ia pro quarto tomar. Eu disse, Pierre, como é que você vai pegar essa mania agora? Mas isso, enchendo o copo com gelo e com água indo pro quarto, mas é que eu tô com muita sede. Mas aquilo ali, né? Gente, é estranho, não, né? Eu nunca vi nada parecido. Aí, então, aí chegamos lá, daí mediu, a médica pegou os exames que eu tinha feito com a medida de dedo, aí fizeram um exame aquele na veia artéria, que eu não sei se é o de cetoacidose ou qual é. Fez, e daí ali ela teve a comprovação, daí ela me chamou, e disse assim, mãe, o teu filho tem diabetes tipo 1.
Ah, diabetes tipo 1, existe quantas, né? Existe o tipo 2, 3, Nossa, 4. eu lembro que você falou isso pra mim. Que você falou assim, que seu marido falou assim, bom, se é diabetes tipo 1, então é a É o tipo 1, aí menos grave. a Porque menos você já ruim, quer né? um... É a mais baixinha. Aí o meu É, marido disse na hora, tá bom, é tipo 1, é a mais baixinha, né? Daí ela explicou pra gente, né? Não, é que assim, é uma doença autoimune, o pâncreas do teu filho parou de funcionar, ele vai usar insulina. Daí meu esposo assim, ele vai usar por quanto tempo a insulina? Pro resto da vida. E começou, sabe? Aquilo ali, uma enxurrada. O Pierre do meu lado chorando, o meu esposo chorando e eu ali firme porque eu queria decorar tudo aquilo que ela tava falando, sabe? sei. Então, tipo assim, da meia-noite até as 3 horas da manhã, a gente recebeu uma enxurrada de informação. Teu filho tem diabetes tipo 1, ele vai usar insulina, ele vai usar a fiasca, ele vai usar a trecipa, ele vai usar a basal, ele vai fazer tantas Ponta de doses dedo. dessa, tantas doses dessa, e foi dando um monte de folha e um monte de folha. Pai, pega aqui as receitas, vai, atravessa a rua, vai ali comprar, sabe? De repente, tudo aquilo, assim, nós De não uma hora vamos pra deixar ele outra. internado por conta da Covid, nós não vamos deixar ele internado por conta da Covid, vocês vão fazer em casa todo o processo, eu vou acompanhando vocês pelo WhatsApp. E a Sei. gente veio embora, embarcou no carro com o Pierre, assim, Em meu choque. Deus, Em e choque. agora? Em Em choque. Em choque, turbilhão. em Turbilhão. choque, em choque, em turbilhão. Em turbilhão. Aí eu lembro que daí o meu menino, outro de 12 anos, ficou na casa da minha sogra. Aí no outro dia de manhã ele perguntou assim pra mim: mamãe, já chegaram? Eu disse assim: já, Pierre, vem, Pietro, vem embora. Aqui eu te falo de perto, porque a nossa vida mudou completamente. Aí ele disse que na hora até achou que o Gente, Pierre até tinha ficado arrepia, internado. até Ele disse que ficou arrepia. assim: Aqui, ó. Só mas, tem noção da situação. ah, Gente, é a seu pior Pietro, sensação vem do mundo, não embora, é? preciso Não é? Eu quero que você me conte, assim, como que é receber essa notícia. Porque pra mim, gente, é caixão, tenso relembrar isso ainda. caixão. Eu consegui, assim, me manter muito firme, como eu disse pra ti, porque eu queria decorar tudo aquilo. Eu precisava, porque a insulina eu ia aplicar, a alimentação eu ia cuidar, tudo aquilo ali, tipo assim, eu vi que ia depender de mim. Então, eu tinha que ser forte, eu tinha que ser forte, eu tinha que ser forte. Eu, assim, eu confesso que eu não conseguia nem chorar. Eu fiquei seca, eu me fechei. Sabe? Eu me fechei totalmente, assim, eu fiquei seca. Eu fiquei em estado de choque que eu me fechei. Eu só agia, tipo assim, no automático. O meu esposo, ele não parava de chorar 1 minuto. Ele chorou por uns 3 dias seguidos. Ele Nossa. chorou o resto daquela noite, ele chorou o outro dia inteiro, ele chorou a outra noite inteira. Ele seguiu uns 3 dias chorando, Mas sabe? você acha Ele que ele ficou chorava muito porque ele não emotivo. entendeu que era o diabetes? Ou ele entendeu que era muito grave Ele e... entendeu, é por isso, porque ele entendeu, ele não queria aquilo ali pro filho dele. Sabe? Ele não queria. Há poucos dias ainda ele tinha feito uns exames, um check-up na saúde dele e tinha dado tudo 100%. O médico disse para ele: Fabiano, você não precisa de nada. Teus exames estão ótimos. Daí que ele se emocionava mais, porque ele dizia assim: meus exames deram tudo bom e agora o meu filho tem diabetes. Por que que não foi comigo? Por que que não foi comigo, sabe? Aquela sensação, né? Então, ali, Se a todos gente somos mães. pudesse, Eu a já gente vejo estaria no lugar dos nossos filhos. Eu sei bem que é no isso. lugar deles. No lugar deles. Aí, quando tu pega a primeira vez aquela canetinha de insulina na mão e ele te olha com aquele olhinho, né? Esse foi o pior dia. Meu filho chorava e falava assim: mãe, eu não quero tomar isso. Não aplica, mãe, não aplica. E eu tive que ser muito forte a aplicar, porque eu sabia que aquela gotinha lá ia salvar a vida dele. É bem assim. Esse dia foi difícil aqui em casa. Aquilo ali dói. Aquilo ali dói. Sabe, os primeiros dias, aquilo ali te dói muito. Depois vira até uma rotina. Mas aquilo ali dói. O Pierre, ele chorava muito também, sabe? O Ele ficou Lucas foi a primeira vez que a inconformado. gente recebeu reclamação aqui no prédio. Foi porque ele chorava muito quando tinha que tomar insulina. Ele chorava muito. Ele corria pela casa, que ele não queria tomar.
O Pierre, ele ficava triste. Daí, às vezes, quando doía, que eu ia aplicar, que às vezes doía, aí ele saía, corria para a sala e ia chorar. Porque, tipo, ele ficava revoltado com essa situação. Por que que eu tenho que ter diabetes? Por que que agora aconteceu isso comigo? Aí, outro dia que me machucou muito também foi um dia que a gente estava na mesma farmácia desse amigo nosso. E tava um tio meu lá, e daí ele perguntou, e daí eu tava contando pra ele. Aí depois ele foi embora, daí o Pierre assim pra mim: mamãe, não caiu a ficha ainda, né? Às vezes eu fico pensando que não é verdade que eu tenho diabetes. Não é Nossa. verdade, porque a minha vida mudou e não caiu a ficha. Eu acho que vai levar um ano pra cair a minha ficha. Nossa, aquilo ali machucou, Gente, sabe? dói. Dói muito. Dói Dói. muito porque, assim, é a coisa que a gente mais ama nessa vida. São os nossos filhos, não é? A Pra gente quer mim, tudo de melhor pra eles, né? Tudo de melhor. E assim, ó, por mais que eu sei que eu vou fazer de tudo para ele ter uma vida saudável, ele também, ele já tomou essa consciência. A gente conseguiu passar daquela fase do luto. Achei que ia demorar mais, graças a Deus passou mais rápido, né? E a gente tem essa consciência de que vamos lutar, vamos batalhar para fazer de tudo para ter uma vida saudável, uma vida feliz, mas o que tipo assim, tu não quer aquele compromisso pro teu filho, sabe? Tu queria poder livrar ele daquilo ali. Tu pensar assim, o meu filho vai ter esse compromisso a vida inteira, né? Tipo, vai ter sempre esse compromisso, sempre essa preocupação. Vai chegar o momento da mocidade dele, da juventude, da adolescência. Tu é, não queria, né? Por mais que hoje a gente esteja aceitando, que a gente vai tentar viver da melhor maneira possível, mas tu queria livrar ele daquilo ali, né? Queria daquele livrar ele daquilo sofrimento. ali. É verdade isso. Eu também sinto muito isso. Tem horas que eu falo que eu não queria mais que tivesse. Ah, é bem assim. Tem dia que, tipo assim, não, pra gente que é mãe, a gente vai carregar o fardo que tiver que carregar, vai fazer o que tem que fazer. Mas eu não queria que ele carregasse esse fardo, né? Eu não queria que É. ele tivesse que. Mas a gente tá superando, assim, até bem mais do que eu esperava. Até no início eu pensava assim, ah, eu vou ter que levar ele para um acompanhamento psicológico para Isso. ajudar, para ele, né? Mas ele tá tão assim, sabe? Tipo, é, assim, aceitando e entrando dançando conforme a música, sabe? Que Sei. ele tá me surpreendendo, assim, sabe? Que bom. É muito querido, é maravilhoso. Assim, até tô olhando pra ele, ele tá ali jogando videogame. E, Que lindeza. e é muito legal. Ô, Cíntia, e me conta como é que foi é, que você chegou a todo esse entendimento em tão pouco tempo, né? Que você tem hoje de entendimento da doença. Porque você veio para o Instagram, você conheceu as pessoas, você entrou num curso e começou Na a sexta, estudar loucamente. Como é que foi isso? porque vai fazer 2 meses, dia 14 Dois ainda, meses, é né? muito conhecimento para Dois pouco tempo. meses! Aí Exato. foi assim, foi assim. Na sexta-feira a gente recebeu o diagnóstico e no sábado a gente estava bem perdidão, assim, ainda. Fui fazer mercado, comprar, porque a médica disse, ó, mãe, comida de verdade, né? Comida de verdade, então eu já sabia, porque já faz um bom tempo que eu vivo na comida de verdade, né? Eu tava fazendo dieta que nem era low carb, eu fazia dieta FODMAPs por conta do meu intestino. Então, Ah, tipo, eu já conhecia já essa vibe de dietas já, né? De sim, comida de sim. verdade. Uhum. Então, ela disse pra mim, comida de verdade. Eu disse, não, doutora, então comida de verdade eu já conheço. É. Então, já fui fazer mercado, comprar mais coisa pra ele. E daí, no domingo, daí eu tava ainda meio assim, fechada. Meu esposo começou a olhar no YouTube algumas coisas. Aí, então, na segunda-feira que eu comecei a procurar no Instagram. Diabetes, diabetes, diabetes. Comecei a botar tudo,
botava o nome lá, diabetes, ia aparecendo, ia aparecendo. Aí apareceu você, né? Aí apareceu, eu fui lá. Aí comecei a ver, comecei a assistir live. Eu acho que naquele dia eu assisti umas 10 lives, né? Na Nossa! segunda-feira. Aí eu disse assim, gente... Aí eu olhava lá, eu ia olhando, gente, mas esse curso já passou. Ela já fez esse curso. E agora não vai mais dar tempo de eu entrar nesse próximo curso. Aí fui lá e te mandei a mensagem no direct, né? Aí eu disse, meu filho, né, foi diagnosticado agora, te contei toda a situação. E daí você me mandou ali, né? Ah, já fechei, já começaram, mas dá tempo ainda de entrar, né? E eu já peguei, já e entrei. Então, tipo assim, eu aprendi... Aí a gente marcou uma conversa, eu lembro, a gente marcou uma conversa primeiro, né? Que a gente foi conversar, se conhecer, né? Aí eu lembro que eu perguntava, e aí, já tá anotando? Aí você mostrou as suas anotações. Gente, quando eu vi, eu falei assim, ela já entendeu. Ela já entendeu que tem que fazer as anotações, o capricho que era, né? Todas as glicemias, tudo anotado, certinho, a dose que tinha dado, que tinha comido. Caderninho mega organizado, gente. Mega organizado. Imagine uma pessoa mega organizada. Só não tava ainda contando carboidrato. Não tava contando carboidrato e não tava medindo de madrugada. Tá. Mas já tinha entendido que tinha que ficar anotando antes, depois, anotando as glicemias. Já tava. O processo de ir reduzindo a basal, né? Exato. Isso, porque a médica só tinha me dado ali, tipo, um básico assim, né? Acordou com 70, faz 2 unidades. Acordou com 150, faz 1 unidade. Acordou com 60, diminui 1 da basal, 1 unidade da basal. Básico. Entendi. Antes da refeição, sempre 2 unidades. Então, tipo assim, era só aquilo ali. Então, tipo, não tinha a contagem do carboidrato e tal. Eu tava dando comida de verdade, alimentação saudável, mas não tava fazendo contagem de carboidrato. Aí, quando eu entrei, comecei a assistir as lives e vídeos, gente, vai muito além de aplicar insulina. Tem contagem de carboidrato, contagem de proteína. Vai muito além de, tipo assim, o meu filho vai comer, eu vou aplicar 2 unidades. Meu filho vai comer, eu vou aplicar 1 unidade. Amanheceu com 60, diminuo 1 unidade da basal. Não, vai muito além disso. Vai muito além disso. Porque, tipo assim, a comida era a principal. Foi, tipo assim, a hora que eu olhei ali e disse, gente, a comida é mais do que eu fazer a conta da insulina. Então, tipo assim, eu preciso contar a comida, entender mais da alimentação para mim poder fazer a aplicação da insulina. Exato. E daí eu me apaixonei pelo curso, porque, tipo assim, ele falava bem a minha linguagem, né? Low carb. Então, tipo assim, né? Eu já era fã, né? Então, eu disse, é isso aí. Como eu já tava, tipo, acostumada, né? Que eu tava gostando já dessa dieta. Comida de verdade. Cíntia, e como é que foi? Como é que foi para o seu filho? Conta como é que era a alimentação dele antes do diabetes e como é que passou e como que foi esse processo de transição. Tipo assim, aqui em casa sempre teve, assim, muitas regras meio de semana, né? Digamos assim. Sempre teve arroz, feijão, macarrão. Eu já nunca gostei de ter fazendo, porque já sabia que é uma bomba de carboidrato. Já evitava. Querem comer? Então vamos comer um arrozinho, feijão. Colocava verduras, legumes na mesa. Eles não colocavam no prato. Iam só na proteína. Então, o que eu fazia? Proteína ou assada, ou ensopada, ou na air fry. Já evitava frituras, isso aí, tipo, eu já tudo evitava. Já sempre procurava colocar comidinha mais saudável. Mas tinha aquela noite um pastelzinho frito, tinha a noite do hambúrguer, que daí era com pão. Tinha o dia que eles tomavam café da manhã, faziam um misto quente, né? Com pão, presunto, queijo. Só o sanduíche com pão e presunto. Tinha isso aí, tinha o refri no final de semana, pãozinho de alho no churrasquinho, né? Então sempre tinha uma pizza no sábado. Então sempre tinha as exceções, né? Tinha o bolo de chocolate com farinha de trigo. Isso aí, né? Eu acho que uma casa
tradicional, né? Sim. Então, chegou aquele momento que, gente, acabou, né? Acabou. Tipo, E vai aí, ser agora como antes que que o era seu filho reagiu a isso? Acabou. Foi, eu acho que para ele foi a pior parte, sendo uma criança de 9 anos. O problema dele não foi, tipo, porque eu A vou fazer picada. insulina o resto da minha vida. Meu Porque, filho fala não, isso. ele Meu filho fala preferia, isso. Me tipo dá assim, ó, insulina que eu quero comer. Ele fala, eu parte do quero coração. comer. Ele diz assim, então aplica mais insulina e eu como. Mas eu Exato. quero comer uma pizza no sábado, Pierre, mas tu não pode comer uma pizza, vamos esperar mais pra frente. Ué, aplica mais insulina e pede a pizza. Sabe? E aí, Então, teve para que ter entender aquele o conceito processo. da alimentação saudável, que isso é exceção. Como que você fez para virar a chave? Conversando Conversando. todos os dias, passando para ele o que a comida saudável ia fazer na saúde dele de bem e o que a pizza, o macarrão, o pão ia trazer para o futuro dele. Eu deixei claro, eu deixei bem claro, eu não escondi nada. Eu não mascarei, não, é porque vamos deixar para frente. Não, eu falei a verdade, nua e crua. Você tem 2 caminhos para seguir: uma alimentação saudável e uma vida saudável. Ou você aplica bastante insulina e come o que você quer, e eu não sei por quantos anos você vai viver e com o tanto de saúde que você vai viver. A escolha está nas nossas mãos. E fui trabalhando, e fui falando. E tudo que eu ia aprendendo no curso, todos os dias o que eu aprendia, eu falava para ele, eu explicava para ele. Tinha dias que ele até chorava. Mas eu nunca mais vou poder comer. Não, Pierre. Tu vai poder comer, mas tu não vai poder comer todos os dias. E isso só acontece com o dia, passar do dia. Não é tudo que tu vai jorrar tudo na cabeça do teu filho no primeiro momento que ele vai aceitar. Ele não vai aceitar. Nenhum adulto aceita. Como é que tu vai querer que uma criança de 9 anos aceite? Nenhum adulto vai aceitar. É difícil para nós, então, como que vai aceitar assim, né? A Janaína tá ali, a professora dele, oi. Então, não vai aceitar assim tão fácil, né? Mas é tudo a questão de você colocar quais são os benefícios que vai trazer. Porque, eu nunca né, escondi do Lucas isso. futuro. Muita gente me pergunta, fala assim, Carol, até eu abordei isso hoje, porque eu falo. O Lucas sabe, ele me pergunta sobre... Outro dia ele estava me perguntando qual que era o formato das células brancas. Olha o meu filho, as perguntas que ele faz já. Porque eu expliquei para ele que existe glóbulos brancos, glóbulos vermelhos, explico tudo. Explico se existem macrófagos, eu falo todos os nomes para ele. E conta as historinhas, conta a historinha dos soldados, que são lá os nossos anticorpos, sistema de defesa. Eu explico tudo. Ele faz essa pergunta, assim, tipo, muito inteligente. Eu coloco os... Porque meu filho, ele entende inglês, né? Então, eu coloco os teleseminários do Dr. Burns sempre ele ouvir no carro. Eu não omito informação. Eu acho que meu filho tem que saber a condição que ele tem. Entendeu? E quanto mais cedo ele saber, mais consciência ele já vai tomar. A condição é deles, então é dele! Por quê? Ele vai tomar a decisão no dia a dia. Daqui uns dias meu filho tá adolescente. Exato! Daí, e eu não vou estar junto. Aí quando chega na adolescência, vem aquela revolta. Agora eu vou comer tudo que a minha mãe não deixou. Porque não entendeu o que ele tinha. Por que ele tinha que comer daquele jeito? Porque a minha mãe não deixava eu comer. Não. Agora eu vou comer se eu querer, porque eu sei que vai me prejudicar. Ele vai ter um pensamento diferente. Cíntia, então é muito legal criar essa consciência desde o diagnóstico. É muito bacana criar essa consciência. Eu acho que eu falo assim, né? Eu queria muito que eu tivesse tido todo o conhecimento que eu tenho hoje, eu queria ter tido lá no começo. Eu falo que eu criei esse curso por conta disso. Porque eu queria ter esse entendimento da doença. Eu acho que hoje em dia, gente, o que falta é informação. É informação.
né? Assim, o DM1, ele ainda é muito confundido com o DM2, né? Todo mundo acha, pensa assim, mas, gente, desenvolveu por conta, né, de estilo de vida. Não foi, é uma doença autoimune. Nossos filhos, nós escolhemos para nossos filhos, nós queríamos que eles tivessem, né? E a culpa vem muito grande pra gente. Ah, você, o que fez? Ah, mudei. Eu entendi assim pra mim na cabeça. Eu mudei do Brasil para os Estados Unidos, mudou a dieta do meu filho, né? Mudou a alimentação, provavelmente. Então, fui eu que causei isso na vida dele. E me senti culpada por muito tempo por A conta gente disso. se sente culpada. Muito culpada de por alguma muito forma, tempo. de alguma forma ou de outra, tu se sente culpada. Tu pensa assim, a Muito. culpa é minha. A culpa é minha. Tanto é que, tipo, no primeiro momento, quando eu vi o resultado do exame, eu já disse pro meu esposo, eu vi. Aquele refrigerante nos finais de semana ia dar alguma coisa. Olá. Aqueles bolos que eu tava fazendo ia dar alguma coisa. Porque eu já achei o culpado. Era eu e o meu marido. O culpado era nós. Você se sente muito culpado pela doença. E aí. E depois, mesmo eu sabendo que não era nós, eu ainda achava que a culpa era minha de alguma forma. Então, e aí entra uma outra questão. Entra assim, ó. A gente vem para casa perdido, sem rumo, certo? E a gente acredita, eu, Carol, coloco muito assim, que as pessoas elas acreditam muito naquela coisa milagrosa nesse início, sabe? Eu vou procurar alguma coisa que vai me trazer a cura, porque não cai a ficha que não tem a cura. A gente vai tentar buscar cura nesse primeiro momento. E muita gente cai na mão de pessoas erradas, porque vai acreditar que existe a cura total. E demora um grande tempo, né, para chegar mesmo no caminho correto. Que você tá aí 2 meses e já encontrou qual que é a solução. Em 2 meses. 2 semanas aparecia pessoas dizendo para mim, leva teu filho em tal médico porque curou ciclano que saiu da insulina. O outro médico falou para mim em tal consulta que ele curou outro que saiu da insulina. Sabe o que eu fazia? Tá bom. Eu não absorvi aquilo ali, eu não ia atrás. Por quê? Porque eu já tinha visto desde o primeiro momento que não existia isso. Quando a médica mostrou para mim, ela disse para mim, o pâncreas do teu filho parou de funcionar. Eu disse, doutora, tem transplante? Não tem, é uma doença autoimune. Pronto, já entrou na minha cabeça e deu. Eu disse, eu não vou deixar ninguém me enganar. Sabe? E depois do que eu fui? Buscar ajuda nas redes sociais. As redes sociais, muitas vezes, são maléficas. Pode ser, mas depende. Se tu tá buscando por uma coisa do bem, não tem como ela te prejudicar. Eu acho que isso é muito legal do diabetes. Depende, se a pessoa quer usar para o mal, ela só vai achar coisa ruim, mas se ela quer usar para o bem, ela só vai buscar coisa boa. Então, tipo assim, ó, se você tá perdido, com começo de diagnóstico, procura ajuda, assiste live, tem vários médicos, tem várias pessoas, tem vários profissionais dando hoje em dia, tipo, tu não precisa nem pagar uma consulta, tu tem várias lives de graça ali para te assistir. Que tu não precisa, tipo assim, ó. Hoje eu ainda tava dizendo pro meu esposo. Sim, eu fiz um guia que tem tudo lá, gente. Vocês baixam e vai lá na minha bio, gratuito, faz o download e lê, gente. E lê. Não faz o download e deixa lá esquecido. Porque vocês vão ver o tanto de informação que tem lá que vai transformar a vida de vocês, que vai mudar a vida de vocês. Só de vocês lerem aquele conteúdo. Eu sei que é difícil, porque assim. Eu tentei fazer a linguagem mais simples possível no guia. Mais simples, para ficar bem acessível. Mas ainda existe algumas dificuldades ainda, sabe? Não é tão simples assim entender o diabetes tipo 1. E uma barreira que eu queria colocar aqui é a que você está enfrentando agora. De conseguir a insulina regular. Então, eu queria que você contasse pra gente... Hoje sobre eu achei isso. um lugar que eu vou conseguir. Até final então, da semana aí. Pra gente até sobre final isso. da semana eu tô com ela. Daí hoje, quando o médico olhou, né? Aí ele olhou ali, tipo, o diário dele ali, que tá todas as notações, assim, né? De todos os horários ali. Aí ele disse assim, mas por que tu vai colocar outra insulina se tá perfeito a glicose dele tá perfeita, a média tá ótima, maravilhosa. Aí eu disse assim, pois é. Aí eu nem quis comentar nada. Por que tá maravilhosa, né?
É porque, que tá é aquela maravilhosa? questão das Porque glicemias eu tô normais, em né? cima. O Porque eu padrão tô em deles não é o cima. nosso padrão. Mas tu sabe, mas sabe o que ele disse pra mim? Porque a insulina tá perfeita, tá boa, não precisa eu mexer. Aí eu assim, ele não sabe o que a gente faz das tripa coração pra manter aquele nível ali bem bonitinho, né? A É muito, comidinha, tudo é certinho tudo pra muito manter pensado, aquele muito calculado. A gente se muito calculado. programa, né? Dá trabalho ter glicemias normais. Não é fácil, não, né, gente? O mais É, fácil é você comer o que você quiser, aplicar insulina e seja que Deus quiser e não medir, entendeu? E seguir a e daí vida, né? aí ele vem dizer pra mim, não, tu não precisa de outra insulina porque a glicemia do teu filho tá ótima. Aí eu disse, claro que tá ótima, né? Tá ótima, mas não pela ajuda deles, né, na verdade. Por outros tipos de ajuda que eu fui buscar, como a tua. Agora eu queria que você contasse pra gente, assim, ó. Tá, você entendeu, você começou a fazer a low carb e o seu filho mais velho, como é que foi a reação dele? Porque você tem 2 filhos, e aí? Vou embora dessa casa, vou morar com a minha avó. Ele falou isso mesmo? Oxe, meu Deus. Acende essa luz aqui, ó, pra mim. Ele disse assim, vou embora dessa casa, vou morar com a minha avó. Gente do Ai, céu. meu Deus. Não, eu tô pálida nessa luz que ficou, pedi pra ele acender outra, mas parece que eu fiquei mais pálida ainda. Também, Aí tranquilo. então foi assim. Aí ele ficou, né, tipo, né, revoltado também, porque ele é mais guloso ainda do que o caçula, né? Aí então ele ficou revoltado, mas tipo, ele tá me chamando aqui. Hã? Ele tá dizendo o Pierre pra me falar da batata. Que o Pietro que ele mais sentiu foi tirar a batata. Né? Porque ele gostava muito, e gosta, né? Muito, né? De batata. Daí eu disse assim, gente, sinto muito em dizer, mas acabou o franguinho assado com batata quase todos os dias, né? Aí então ele assim, Não, e pior, não, eu não e quem acredito. mora no Nordeste gosta de comer a farofa, né? Olha ali o que ele colocou aqui, ó. Ele tá ali, ó. Ele colocou, ó, vou ir morar com a minha avó mesmo. Aí ele Não, e assim, comida não, de eu vó, não e aceito. comida de vó é aquelas comidas bem caprichadas mesmo, né? Aham. Mas assim, Nossa. mas brincadeiras à parte, graças a Deus que todo mundo, assim, Abraçou, né, o a diagnóstico. família, né? A família, tipo, todo mundo pega a causa junto, todo mundo se apoia, né? Todo mundo se apoia, todo mundo quer ajudar e acho que acaba como um todo, né? Todo mundo entra na mesma onda e eu acho que isso faz parte e a gente veja o quanto o amor mesmo é grande quando chega quando chega um diagnóstico assim, ou quando alguma coisa parecida acontece, a gente veja aonde realmente é a prova de amor, né? Eu penso Que que não existe vale a vários pena. tipos Eu de penso prova de assim, amor. eu penso assim, né? Por que que eu vou dar um negócio pro meu filho que eu sei que a glicemia dele vai subir, mas eu sei que a minha também vai. A minha também vai. Porque eu já usei o Libre e eu sei que a minha glicemia também sobe. Se eu tomar um copo de suco de laranja, minha glicemia vai subir. Se eu comer a banana com aveia, minha glicemia também subiu. Se eu comer o pão de queijo, minha glicemia também vai subir. Só que a única diferença é que meu pâncreas vai se matar lá de produzir insulina para baixar isso rapidamente. E o do meu filho, a glicemia dele vai ficar alta por horas, porque a insulina que ele injeta é insulina exógena na periferia. Então, por que que eu vou fazer isso com o meu organismo? Entendeu? Eu não vou fazer. E eu vou ser exemplo pro meu filho. Então, quando a pessoa vem falar comigo assim, Carol, você come a mesma coisa que seu filho come? Como a mesma coisa que meu filho come. Seu marido come a mesma coisa que seu filho come? Come a mesma coisa que meu filho come. Entendeu? Todo mundo Como em é que eu casa, vou. quando a gente viu que ia ser benéfico para todo mundo. Meu marido emagreceu 15 quilos, o triglicérides dele, que era 235, foi para 61. Todo mundo ganhou, assim, né, na família. E não tem por que a gente fazer algo diferente, porque não é.
dieta, estilo de vida. E a gente escolheu ser saudável. Estilo de vida. A gente teve essa E daí, oportunidade. Diabetes nos mostrou isso, nos ensinou isso. E talvez, e daí se o meu é filho não uma tivesse pena, diabetes, né, a gente não teria essa oportunidade de é uma saber tudo pena isso. que não tivesse começado isso mais cedo, né? Não tivesse começado. Eu tive a oportunidade de começar mais cedo, né? Eu, há Por um causa tempo da já dieta atrás, eu já tinha FODMAP, né, começado. que você fazia. Isso, eu já tinha começado há mais tempo, então, mas Você já tinha assim, tirado trigo? Você já eu tinha que tirado o que da sua dieta quando você fez a FODMAP? trigo, todo já, trigo, tinha tirado leite, tirado queijo, alguns tipos de fruta, carboidrato, Sei, tudo, né? FODMAPs, nada de carboidrato, nem das frutas, né? FODMAPs, nem carboidrato das frutas, nada. É pior do que a low carb, tipo, na questão de carboidrato, ela é bem mais rigorosa. sei. Bem mais rigorosa. Então, tipo, eu já tava ali já bem alinhada, assim. Aí, então, eu queria sempre estar trazendo isso para eles. Sempre, cada vez mais, estar trazendo isso para eles. Eles, tipo, aqui em casa, tava aquela coisa assim. Eles pediam uma pizza, eu comia um franguinho assado com salada. Né? Eu já comia diferente. Então, hoje mesmo nem tem sentido eu comer diferente do Pierre, porque eu era que comia diferente antes, né? Agora todo mundo tá comendo igual. Então, eu e ele acabamos conversando, brincando, né? Agora eu e ele, né? A gente tá no mesmo barco, né? Eu não posso comer e ele também não pode. Mas acabou que a família toda agora come igual, né? Exato. E só temos a ganhar, né? Só temos a ganhar. Só temos a ganhar. Eu quero que você conte agora pra gente, assim, bom, a gente entendeu que a gente tem que olhar mais, né, prestar mais atenção na nossa alimentação, ter uma comida, né, uma alimentação de comida de verdade, quando a gente tem um diagnóstico e tudo mais. Mas eu queria que você colocasse pra gente, assim, a questão de que minha criança, ela não vai ser criança se ela não puder Beijo, Mara. fazer o que as outras crianças fazem. Por exemplo, ir numa festa e comer. Porque a grande preocupação das mães é assim, ir numa festa e todas as crianças vão estar comendo várias coisas com muito carboidrato, porque a festa de criança a gente sabe que é uma carbolândia. E meu filho não vai comer. E como é que vai ser isso? Pois é. Eu não cheguei ainda nesse momento, né? Graças a Deus, agora é um momento que não tem festa, né? Então, mas assim, eu acho que como um dia eu escutei a Carol lá do meu doce Rafael dizendo, é o terror das mães, né? É o terror das mães. Porque aqui dentro de casa, gente, É eu tudo tô tranquila, controlado. tá tudo controlado, tá tudo tranquilo. Tu saiu de dentro de casa, tu vai em outro lugar, tu não sabe, ali mora o perigo. Ali mora o perigo. Por quê? Porque é criança, né? É criança. Veja os outros comer, tem vontade. Já passei agora por situações tipo assim, o colégio, por exemplo, que agora eles começam numa época de vender docinho, vender cachorro-quente, refrigerante e tal, para arrecadar Festa dinheiro, junina, né? Agora tem, né, no Brasil. é, E aí? para começar a arrecadar dinheiro para formatura e tal. Aí, gente, daí ele chegou assim para mim. Ai, amanhã eles vão vender refri, vão vender bolo, vão vender docinho e tal. Posso comprar? E aí? Pierre. Eu fui pra cozinha inventar coisa. Fui pra cozinha inventar coisa para ele levar. Eu lembrei da Melina, da minha docinho preferida, Isso. que ela disse um dia que ia chegar no Natal, que eles iam dar cupcake para as crianças e ela estava muito triste porque não ia ganhar. Ela fez e criou o cupcake Melhor mais cupcake lindo que da todas as crianças escola. queriam, né? Ficaram. Eu peguei a ideia dela, porque, tipo assim, gente, vão lá, sigam ela, siga meu doce, a Rafael lá, a Carol também, que eu tô pegando todas as receitinhas lá com elas também. E isso tem salvado a minha vida aqui na cozinha.
Eu peguei, fui lá, peguei a receita dela e fiz um cupcake maravilhoso. Não, Então, eu já a... fiz um cupcake maravilhoso e ele levou para a escola e os amiguinhos ficaram todos babando pelo cupcake dele, Gente, sabe? Então, tipo assim, eu vou só falar da Pri, então, um pouquinho. então, tipo assim, A ó, Pri é uma seguidora, a Pri é uma seguidora que fez o curso também, ou ela fez uma imersão, né? E ela tá falando aí que ela fez. O que que ela fez? Ela fez até os sprinkles, que é aquele confete coloridinho que coloca em cima. Ela fez isso na casa dela. Olha só a criatividade, a vontade, aquela necessidade de, não, minha criança não vai ser diferente, eu vou lá e vou fazer. E ela fez. é assim. Aí então, tipo assim, Granulado, granulado, isso mesmo que ela fez. Ah? Ela me lembrou o nome. A professora do Pierre tá colocando ali, ó, eu quero até a receita. Ela falou que quer a receita. Aí então, assim, outro dia ele leva outra coisa. Aí então, assim, ele tem vontade de comer tal coisa. Eu vou inventar, vamos fazer parecido, vamos criar. Por quê? Para ele não se sentir, como você falou, diferente. Para ele se sentir diferente, mas de outro jeito, não diferente para ruim. Amado, ele sente Ele o se quanto sentir você diferente para bom. gosta dele. E eu acho que é isso, sabe? Um dia, às vezes as pessoas falam assim, mas é muito trabalhoso, né? Dá muito trabalho. Dá um trabalho ter que voltar para a cozinha fazer comida assim. Não é fácil, não é fácil. Mas eu sempre falo, se eu desistir, eu tô desistindo da vida do meu filho. Então eu não posso desistir, gente. Eu não posso. Eu faço tudo isso que eu faço hoje em dia. O cuidado que eu tenho, na verdade, quem cozinha aqui em casa é meu marido, né? Vamos falar a verdade. Mas se eu faço tudo que eu faço hoje, é porque se eu não fizer, é a vida do meu filho que está em risco. Entendeu? Eu sou responsável por ele, eu assumi essa responsabilidade. E a grande questão do diabetes é isso, gente. Não coloque na mão dos médicos de vocês a responsabilidade sobre a saúde de você aí. Você é responsável pela sua saúde. Quando a gente fala em protagonismo, em autocuidado, e você se conhecer, em você conhecer a sua doença mais do que o próprio médico, quando a gente fala essas coisas, é porque assim, você tá o dia a dia com a sua doença, tá lá com o diabetes do seu lado. E você vai tomar a decisão. Não dá pra você ficar ligando pro seu médico toda hora assim, ó. O que eu faço agora lá de madrugada? Não dá. Você tem que saber o que fazer. Então, quando você vem fazer um curso como esse, você aprende lições. Eu falo assim, ó. É um mês, são 30 dias que você vai passar vendo os vídeos, assistindo, prestando atenção lá, focado, fazendo as tarefas diárias. Pra quê? Pra você ter liberdade pro resto da vida. É um investimento que você vai fazer de um mês, que você vai aprender coisas que você demoraria anos em consulta médica e talvez nunca fosse aprender. Porque além de ter a parte teórica, você tem a minha vivência prática de ter uma criança com diabetes na minha casa e eu sei o que é acordar de madrugada, ir lá e corrigir a glicemia do meu filho. Eu sei das dificuldades que é ir numa festa de criança com uma criança com DM1 que faz low carb, que vai ter vontades. Eu sei o que é enfrentar uma escola americana que fornece junk food para as crianças na hora do almoço e meu filho tem que levar a alimentação dele separada, eu tenho que ir lá 30 minutos antes aplicar regular e depois voltar e levar a comida dele para ele comer. Eu sei das dificuldades que vocês, mães e pais, passam na pele, na vida. Eu faço isso o dia inteiro, gente. É tomar todas as decisões na glicemia do meu filho. Então é diferente de você ir numa pessoa que estudou em livro diabetes. É muito diferente. Eu tenho a experiência prática do dia a dia, né? Então, assim, quando você tem a oportunidade de conversar com outros pais, a rede social te dá isso. Você vê pessoas reais, vê pessoas que têm muitos anos de diabetes, pessoas que têm ótimo controle glicêmico, pessoas que não têm tanto bom controle glicêmico. Você consegue trocar experiência com essas pessoas que antigamente não tinha isso. E hoje a rede social te permite fazer isso. Por isso que tá tão assim. Vamos dizer assim, a gente se tornou uma comunidade mesmo aqui no Instagram. Porque a gente acaba vendo o que a outra pessoa tá fazendo, ela coloca num post, ela mostra a vida real dela, como que é com o diabetes. E você vai ganhando insights
para você adaptar na sua rotina também com o seu filho. Então isso é muito legal. E quando você está num curso como esse, que você tem um grupo no Telegram, que as pessoas podem trocar informação, né? E colocar lá o que elas estão comendo, trocar uma receita, dar uma sugestão. Esse daí, gente, é como se a gente se sentisse não sozinho mais. Eu não estou sozinha. Tem outras pessoas passando pela mesma situação que eu. Porque, né, a gente pensava assim, não é tão raro uma pessoa com DM1 e aqui na rede social tem um monte de pessoas com DM1. É, porque perto da gente, tipo assim, ó, se eu for procurar na minha cidade, eu nem sei se tem, sabe? Outra criança. Na cidade vizinha, eu não sei se tem. É. Aí tu fica tipo assim, nossa, é só meu filho? Só meu filho que né? tem? Só meu filho tem. É. Assim, daí até o meu esposo perguntou assim, na primeira semana que eu fui no colégio, né? Passar para as professoras, para a diretora, né? Levar todo o atestado, tudo, como tinha que proceder e tal, uma hipo, uma hiper. Aí eu cheguei, ele assim para mim, tem tantos alunos naquele colégio ali. Ele assim, tem quantas crianças com diabetes? Eu assim, nenhuma, só tenho Pierre. Ele para ver como é raro, sabe? Sei. Tipo assim, que ele ainda tava revoltado, que era difícil de ter. E assim, se tu olhar aqui perto, é difícil. Aí tu entra na rede social e ela te dá esse acolhimento. Nossa, eu não tô sozinha. Não tá né? sozinha. Tem várias mães, vários pais passando por isso. Então, tem mais. Então, aí, tipo assim, não cai na rede social, não cai nesses grupos de mães, porque até a minha médica disse pra mim, porque talvez vai ficar enchendo muito a cabeça e tal, né? Mas tu procura um grupo bom, né? Procura uma pessoa boa para te orientar e tu vai te sentir acolhida. Exato. Porque também tu não vai cair com qualquer grupo, tu não vai cair com qualquer pessoa, porque ali tu vai trocar. Tipo, tu vai perguntar para uma mãe quanto que ela usa de insulina no filho dela e tu vai tirar por base e vai usar pro teu. É. Não vai só entrar num grupo de cabeça, né? Assim, em qualquer grupo. Tu vai ter que entrar num grupo que já tenha sido, tipo, né? Orientado por uma pessoa que já tenha fazendo um curso, que já esteja por outras pessoas que estão lá orientadas. Exato. Exato. Porque eu até participei de um grupo assim no WhatsApp que tinha mãe de todo lugar, mas tipo assim... Tem que ter uma moderação, né? O grupo. Tem que ter alguém que tá lá moderando, passando informação de qualidade. Entrava. Eu tava lá no Instagram ou no Facebook, já entrava. Mas tinha criança lá que comia todo tipo de carboidrato, tinha criança lá com glicada de não sei quantos, tinha criança lá com... Nossa, com a glicose, gente, altíssima, eu ficava apavorada. Eu não aguentei olhar aquilo tudo, gente, porque era tanta coisa errada, que eu ficava tipo, meu Deus, eu não aguento porque eu vou querer falar. Exato. Uma coisa só que eu falei, uma coisa só que eu fui falar, tipo assim, olha, eu acho que você deveria fazer assim. A outra mãe disse, tu não pode dizer isso, porque a médica disse tal coisa. Eu saí do grupo, eu disse, eu não vou falar mais nada, porque não adianta, gente, esses grupos vocês também têm que cuidar para não entrar, porque vocês vão ter só informações erradas. Então, procure uma orientação certa, primeiro um curso, entre já num grupo que já seja né, direcionado já pela pessoa que já forneceu o curso. Pessoas que já estejam lá orientadas, né? Não, eu sei que aqui que acontece muitas vezes, você tem que falar, Cíntia, uma coisa que eu aprendi assim, numa linguagem muito simples. Por exemplo, quando a gente fala assim, gente, como açougue e feira, tipo, é muito simples, a pessoa consegue entender. Às vezes você posta um prato da dieta do que seu filho come na rede social e a pessoa vai entender mais do que você ficar falando assim, tem que comer vegetais de baixo amido. O que são vegetais de baixo amido? Você entende? Às vezes a linguagem que a pessoa fala não consegue atingir todas as pessoas. Né? O Brasil ainda tem uma grande diferença de classe social, a gente tem que levar em consideração, muita gente se trata no SUS, não tem acesso ao Libre. Vamos colocar aqui as dificuldades que a gente tem. Às vezes só tem 4 fitinhas lá para medir a glicemia. Então, assim, o Brasil, ele tem ainda algumas questões, né? Bastante.
Tem pro bastante. cuidado. Eu fiquei sabendo esses dias que tá faltando a Novo Tá Rapid, faltando, tá né? faltando No bastante. SUS. Tem bastante criança usando insulina vencida. Bastante. Então, gente, a gente sabe que existe umas certas dificuldades ainda, né? Que é difícil, o profissional ainda não tá bem orientado, né? Carol, já dei aula É o que eu mais em acho difícil. Eu acho os profissionais, eles estão bem, assim, muito mal orientados sobre a diabetes. Quando eu chego lá, não faz 2 meses ainda que o meu filho tá diagnosticado. Às vezes eu vou conversar com uma nutricionista. Gente, a nutricionista, ela temou comigo que o meu filho precisa comer mais carboidrato, senão ele não vai crescer, sabe? É outra coisa que ela fala, não, mas ele tem que fazer tal coisa, porque senão... Aí eu fico assim, gente, Então, mas e aí como que essa eles não mãe, têm ela vai informação? ouvir essa nutricionista. Por quê? Porque ela quer fazer o melhor para o filho dela. E se ela encontra o que a nutricionista está falando, ela vai achar que ela está fazendo o pior para o filho dela, está fazendo errado. E assim, gente, às vezes a gente coloca um profissional da área da saúde, ainda no Brasil, médico é como se fosse Deus, certo? O médico falou, tá falado, é como se Deus tivesse falado. Quem vai contestar o conhecimento do médico? Ninguém vai contestar. E a pessoa não está conseguindo enxergar o que está levando a glicemia, porque ela não tem o sensor lá no filho dela. Então é muito difícil essa pessoa entender, enxergar o diabetes da forma com que a gente enxerga hoje o diabetes. Então, falar, eu sempre tenho essa preocupação, sabe? Porque eu vejo que, como eu estudo muito diabetes, para mim, eu falo com o linguajar, às vezes que a pessoa fala assim: preciso de um dicionário do meu lado, Carol, para entender o que você está falando. Preciso do dicionário, porque tá difícil. Então, eu tenho que toda hora me policiar, e isso é uma coisa, é uma crítica mesmo que eu faço de mim mesma, autocrítica, sabe? De me policiar para falar de uma Aham. forma muito simples para que a outra pessoa consiga entender. Porque o diabetes, entender diabetes já é difícil. Diabetes tipo 1 ainda já é difícil entender, né? E ainda se a gente ficar falando muito complicado, fica difícil. Então, assim, hoje eu já compartilho já uma receita. Hoje eu já mostro mais meu dia a dia lá, como é que eu aplico insulina no meu filho, fazendo as coisas. Eu mudei um pouco a minha forma. Porque às vezes eu fazia post assim, escrito. Primeiro, a pessoa nem lê no Instagram. Segundo, ela vai dar um like se a foto for bonita. Se a foto não for bonita, a qualidade, ela não vai dar nem o like, entendeu? Ela vai passar batido para o meu post, porque a concorrência aí é muito grande hoje em dia de pessoas falando sobre diabetes. Então você tem que falar o simples. Você quer atingir a população, você tem que falar o simples. Mostra o que você está fazendo, mostra o que você come, mostra como é que fica a glicemia antes e depois daquilo que você comeu, né? Faz o simples para a gente conseguir atingir mais pessoas. E passar esse conhecimento Tem que para frente, que mostrar. não é difícil, gente. Não é difícil. É uma mudança que é prazerosa. Que nem a gente teve aqui a experiência de uma mãe com uma criança de 9 anos contando aqui pra gente que ela fez um curso online durante um mês e que ela tem só 2 meses de diagnóstico e ela já tem esse conhecimento, gente, de diabetes que eu demorei 3 anos para conseguir estar aqui hoje falando, né? E você já adquiriu tudo isso super rápido. Por quê? Porque hoje tem a possibilidade de ter um curso online, né? Mas eu consegui isso através também do teu estudo, do teu esforço. Eu aprendi muita coisa contigo, né? Eu busquei, mas eu aprendi através do teu esforço, do teu estudo, né? Então, assim, eu agradeço Eu não muito a mudo Deus por ter discurso. colocado Você na minha nunca vida. vai ver eu, Carol, sendo a favor aí de outras coisas. Você nunca vai ver. Eu não mudo discurso. Quando eu entrei no Instagram, você pode ver o meu primeiro post, até os meus posts de hoje, eu sempre defendi a mesma coisa. A mesma coisa. Eu nunca mudei de opinião, assim, de falar assim, sabe, ser duas caras. Não. Eu sempre falei assim, gente, eu não posso ficar esperando mudar a guideline para eu cuidar do meu filho. Se eu tô vendo aqui na minha casa que isso tá dando resultado, por que que eu vou ficar esperando sair um ensaio clínico randomizado para eu poder fazer um negócio diferente com meu filho? A vida dele não espera. O diabetes não espera. Foi a sensação que eu tive, sabe? Naquela semana, assim, que eu vi que eu tinha que fazer o curso, que eu tinha que aprender, que eu tinha que buscar, que eu já tinha que começar a contagem de carboidrato, eu tinha que arrumar a dosagem da insulina. Eu só pensava, a diabetes não espera, meu filho não vai esperar.
eu tenho que agir o mais rápido possível. Sempre eu pensei assim, eu tenho que agir rápido, eu tenho que agir rápido. Porque eu sempre fiquei pensando, ele pode perder lá na frente, ele pode perder lá na frente. Então, às vezes, eu sei que muitas pessoas eu vejo pelos as tuas lives, pelo que tu passa, muitas pessoas perderam anos, né? Tipo, muita gente fez agora o curso, que eu vi outro dia um senhor que estava ali numa aula, ao vivo, junto, né? Ele estava com quantos anos? Quantos anos ele ficou, né? Perdido, fazendo tudo errado, e agora, depois de uma certa idade, que ele começou. Chamei a Fabi para entrar aí com a gente, senão vai ficar muito atrasado. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Gente, Cíntia, eu vou conversar um pouquinho com a Fabi Ali, agora, senão a gente vai ficar atrasado. Eu não quero te cortar. Termina de passar sua mensagem aí para quem acabou de receber o diagnóstico, entrou nesse caminho agora. Qual o conselho que você daria, se a gente pode dizer assim, né? Para quem recebeu o diagnóstico agora? Busque ajuda, né? Não tá conseguindo sozinho. Eu sei que o suporte todo não consegue com um profissional, com médico, não consegue sozinho, precisa de apoio. E não é só o apoio da família, porque a família sabe tão pouco quanto, né? Você sabe, quanto o seu filho diagnosticado, ou você mesmo diagnosticado, sabe. Então procura ajuda, procura na internet, procura no Instagram, pede ajuda, não tenha vergonha de ir lá no direct, pedir ajuda, mas não fica perdido só fazendo contagem de dosagem de insulina. Tem que ter a contagem da alimentação do carboidrato, que isso é fundamental para o tratamento do seu filho ou para o seu tratamento. Tem que aprender a ver o que é o carboidrato, né? Porque muita gente não sabe nem o que é carboidrato. E conhecer os alimentos, né? Conhecer os alimentos. Correto. Obrigada, Is. Obrigada também. Obrigada pelo seu depoimento, obrigada por você confiar no meu trabalho. E espero que você passe todo esse conhecimento aí pra frente, que você comece a divulgar também nas redes sociais, a postar, fazer lives. Vou passar assim para frente. Coisa boa a gente passa para frente. Obrigada. Obrigada também. Beijão, tchau. Tchau. Fabi. Olá, boa noite. Boa noite. Vamos lá conversar. A minha história é totalmente diferente da Cíntia, né, Carol? Eu sou farmacêutica. Isso. A minha irmã foi diagnosticada com 9 anos, então tem 18 anos aí que eu conheço já a diabetes. Na minha gravidez, no início da gravidez, no pré-natal, eu fui fazer os primeiros exames de pré-natal, já vi que a minha glicose estava alta, já tinha glicose na urina. E mesmo eu tendo essa bagagem da minha profissão englobar muito isso, e eu já ter esse contato com a minha irmã há muitos anos, quando você recebe esse diagnóstico, você perde o chão, né? Tudo que você sabe, você esquece e fala assim, meu Deus, é comigo, e agora? Como assim? Porque eu, né? Você perde o chão, você perde sua referência, você perde tudo. Só que a gente tem que trazer isso aí, igual vocês estavam conversando, ver o lado positivo. Beleza, eu tô diabética, e agora? O que a gente faz? Vamos correr atrás do prejuízo, né? E uma forma que eu vi foi assim, eu fui grávida super saudável, mudei radicalmente a minha alimentação para manter as glicemias, mas desde o início eu já tive que tomar insulina. Aí no puerpério foi confirmada a diabetes mesmo, não era só diabetes gestacional. Sim. Aí acaba que você vai desligando um pouco, eu fazia o controle com endocrinologista, só que acabou que eu me perdi um pouco na alimentação, não estava saudável como eu era na gravidez. Aí eu estava mais ou menos na meta, como dizia meu endocrinologista. Não, você tá bem, você tá aí 70% no alvo, de 70 a 180, seu controle tá bom, continua assim. Aí
Aí eu, no passar do tempo, eu falei assim, gente, esse negócio não tá legal, não tá bacana. Não é isso que eu quero pra minha vida, não. Um dia tá 70, outro dia tá 200, e nessa montanha russa, eu falei, gente, não tá bom, não é assim que a gente tem que levar a vida, não. Aí eu comecei a pesquisar muito sobre diabetes, fui pro Instagram também, pesquisei. Vamos ver o que esse pessoal tá fazendo diferente, o que esse pessoal tá falando. Até que um belo dia encontrei Carol. Ai, ela me surpreendeu muito, Carol, porque depois das minhas pesquisas foi uma pessoa que eu achei mais sensata de falar evidências científicas, de falar o que realmente, uma coisa que realmente funciona, que tem muita gente por aí, vamos contar carboidratos e vamos comer. Diabetes não é restrição, é só contar carboidratos e comer. E não é isso que acontece. Então, a Carol, ela vê a diabetes e passa esse conhecimento de uma forma muito prática, igual ela falou, é muito simples o conteúdo que ela passa e é uma forma de você aprender e colocar isso em prática. E realmente é o que funciona, gente. Uma coisa que Carol me falou, que me ganhou, que ela falou assim, eu vou te ensinar a ter glicemias normais. Eu falei, opa, peraí, dá? Como assim? Como que faz isso? Aí eu falei, não, vou colar na Carol, gente. Gente, eu sou Porque muito se... brava. Eu sou muito firme no que eu falo. Sabe por quê? É isso que você falou. Porque eu estudei tanto, eu tenho tanta prova científica que eu falo que eu quero que um dia alguém venha me confrontar. Eu tô preparada para ir pro debate. Porque hoje em dia eu faço parte Isso de um grupo de mesmo. pesquisa que só estuda DMU e low carb. Então eu quero que venha falar que não tem evidência, que não sei o que lá, que na verdade, a estratégia que é mais pesquisada para o controle de diabetes. E que tem melhor controle diabético quando faz low carb. Já tá na ADA. Então eu quero que a pessoa... Não, além de ter todo o processo científico, isso é visto na prática, gente. Que fala. E tem... Eu quero que a pessoa venha... Não, mas eu quero, Fabi. Eu quero que a pessoa que fica aí só observando meu Instagram e falando mal, eu quero que ela venha para fazer uma live. Porque a gente... Mas é isso mesmo. Eu sou... É assim, ó. Vamos colocar uma coisa aqui. Você mostra a cobra e mata... Como é que é? Você mata a cobra e mostra o pau. Eu não quero seguir low carb, eu não quero fazer o que você faz, beleza. Mas ela teve a opção de escolha. Ela Com soube certeza. que existia low carb, que existia esse caminho, que ela podia tentar e ela não quis. Você está entendendo qual que é a decisão? Agora, isso que é importante. A pessoa tem que ter conhecimento. Ó, exatamente. A Cris tá falando aí que ela só foi saber da possibilidade 15 anos depois. Não, você vê, a minha irmã tem 18 anos que tem diabetes. Agora que eu tô começando a entender esse caminho low carb, tive muitas coisas que você abriu minha mente, assim. Mesmo já tendo essa vivência grande, muita coisa de abrir a mente. Falei, gente, isso dá certo, isso funciona. E muito profissional, igual a Cíntia falou, que fala o contrário, fala cada coisa absurda. Você vê até mesmo no Instagram mesmo, você vê... Pode tentar. Com certeza. Igual eu já vi muita gente falando, não, low carb para criança, se isso é loucura, a criança vai parar de crescer. Eu falei, gente, proteína é energia também. É isso. Senão você podia comer proteína doidada aí sem tomar insulina. Vou viver só de proteína, então. Já que não. O que eu sinto? Vamos colocar aqui. Outro dia eu abri uma caixinha, porque eu tô tentando entender. Porque assim, gente, eu sei o caminho, eu sei o que tem que ser feito, mas eu sempre procuro muito entender, ter essa empatia de me colocar no lugar do outro e ver as dificuldades que a pessoa enfrenta para mudar um hábito, para mudar um conceito, para mudar uma crença, né? E eu queria que você colocasse assim para mim, que outro dia você falou assim para mim, Carol, eu preparo arroz e feijão aqui para minha casa, para meu marido, só que eu prefiro comer minha dieta low carb. Então, como é que você encara isso hoje? Quando eu comecei a pesquisar sobre o curso, eu falei, gente, será que eu vou dar conta? E eu sou uma pessoa que, a louca da... Eu tenho descendência italiana, então eu sou a louca da pizza, do macarrão. Eu adoro comer, gente, comer é muito bom. Eu falei, esse negócio de low carb, acho que isso não vai... Eu não vou conseguir implementar isso na minha vida, não. Vamos tentar, né? Vamos tentar que o não a gente já não tem.
Aí eu comecei a estudar bastante sobre isso. Aí até falei, gente, bom, se você parar para pensar, comer é bom demais. Mas aí você tem que colocar na balança o prazer momentâneo da comida e o que uma alimentação saudável vai te trazer a longo prazo. Então, fui começando a tirar, diminuir carboidrato. Eu pensei que ia ser muito drástico na minha vida, porque eu tinha uma alimentação, eu já sempre evitei açúcar, farinha, mas eu tinha uma alimentação, muitas exceções, né? E eu vi que a low carb não é aquela coisa absurda, nossa, é uma dieta. Gente, não é uma dieta, é uma modificação alimentar, é um estilo de vida que você não perde por deixar de comer um arroz, um feijão. São tantas possibilidades que eu, sinceramente, eu pensei que eu fosse sentir mais falta, de não conseguir me adaptar, ou ficar um tempo e depois voltar. Mas realmente eu consegui, mantive firme. Acho que o curso virou uma chavinha em mim. Que o curso também não é só sobre diabetes, né? É uma Isso é muito legal. integração sobre alimentação. Claro que o núcleo é a questão da diabetes em si, mas a diabetes ela é multidisciplinar. Você não consegue tratar só a diabetes aplicando a insulina. São muitos fatores que interferem, desde a alimentação, que é um fator mega importante, que impacta diretamente. Atividade física, gente. Eu estava mega sedentária por causa da pandemia, eu tinha parado de tudo, voltei a me exercitar, e como isso faz uma diferença gigantesca na glicose. O impacto é imediato e você vê o positivo que a atividade física traz, qualidade do sono. São vários fatores que englobam isso, que esse curso parece que ligou a chave e falou assim, não, peraí, agora vamos cuidar da saúde e vamos que vamos. E quando você começa a ver os resultados positivos, você vê a curva lá dentro da meta, você estabelece uma meta, não é aquele 70, 180, você consegue se manter ali dentro da Vocês meta. estabelecem, né? A gente tem uma tarefa que a gente faz para vocês estabelecerem a própria meta de vocês, né? E eu acho muito bacana que a todo momento vocês falam, vocês têm que se conhecer, vocês têm que dominar o seu diabetes. Não sou eu que vou dominar o seu diabetes. Você tem que se conhecer, você tem que determinar o seu fator de sensibilidade. Não é o médico, é você, que você sabe a hora do dia. Às vezes de manhã sua sensibilidade é X, à noite ela é Y. O fenômeno do alvorecer eu não conhecia. Eu tinha o fenômeno do alvorecer, os pés no chão. Falei, gente, o que acontece com a minha glicose? Que absurda. Só depois do curso que eu fui entender o porquê, como controlar isso. Mas são vários aspectos que você consegue englobar tudo isso seguindo uma rotina. Você consegue colocar isso tudo dentro da meta, coisa que eu, sinceramente, tem um mês, né? Um mês e meio, cara, o curso. Foi 30 dias, foram 30 dias, né? Mas eu acho que teve mais uma extensão aí. Porque teve a aula da Angélica depois, teve uma aula no fim de semana que a gente deu a mais. Sim. E olha para vocês verem, antes do curso, exatamente um mês antes do curso, eu tinha feito a minha glicada, estava 7,9. Menos de 15 dias que eu comecei a implementar alimentação, atividade, entender melhor o funcionamento. Em 15 dias a glicada foi para 7,2. É um curto período de tempo que eu vi um resultado, e isso impacta muito de você continuar a fazer. Quando você vê você consegue ficar dentro da meta, você vê o resultado, isso te empenha e te motiva para você continuar. Que você começa a se conhecer, a conhecer o seu diabetes, como que funciona, que horas que sobe, que alimento que você come, qual o impacto. Alimentos que você acha que são diet, os diets industrializados, que são as bombas, né? Que a gente vai descobrindo aí. Mas é muito. Eu falo que esse curso é um curso de autoconhecimento, que é tudo que você precisa para você ter esse autocontrole, para você conseguir
estabelecer glicemias normais, gente, normais. É Isso que é o possível, né? bacana, é possível. Eu sou prova disso que isso é possível. Eu pensava, quando eu tava grávida, eu falei, gente, tem as metas bem justinhas na Isso, na gravidez, né? gravidez. Aham. Eu saí, aí até, tipo, 2, 3 meses atrás, eu falei, gente, se eu engravidar de novo, eu tô perdida, eu não consigo ter essas glicemias mais. E hoje eu vejo realmente é possível, mudando o estilo de vida, mudando a alimentação. Você tendo esse conhecimento, você consegue ter essas glicemias, não é história para boi dormir, não, não é Carol querendo vender curso, não. Isso realmente é experiência na vida real que você vê que realmente dá resultado. Isso que eu acho que é mais gratificante disso aí. Não, e além disso, igual você falou da Cinti, é aquela vontade de você replicar o conhecimento. Deu certo para você, você conseguir ajudar outras pessoas também com, com tudo que você vivenciou e deu certo para você, e você replicar isso, que eu acho que é muito importante também, né? É muito. A gente, Eu acho que a sensação que dá, assim, eu, Carol, que eu tinha achado a solução, eu falo, gente, não é possível, como nunca ninguém me falou isso, nenhum médico me mostrou, é uma que é coisa só eu simples. mudar. É só eu mudar a forma que o meu filho tá comendo, se alimentando, que a glicemia dele já ficou boa. Sem fazer grandes alterações. Aí eu fiquei em choque, eu falei assim, gente, por que, que nunca ninguém me falou isso? Eu tenho que falar pro Não mundo? é? Eu tenho que divulgar, gritar no mundo, né? Que realmente isso dá certo, são coisas simples que se aplicando no dia a dia faz toda a Não é diferença. nenhuma. Gente, dá muito mais trabalho você comer uma bomba e ter que ficar corrigindo gordura, tudo que sobe lá na madrugada, dá muito mais trabalho. E que nem ela falou, não compensa você fazer isso, porque você vai ter que ficar a noite inteira corrigindo, ou senão você vai fingir que, né, tá tudo ok, vai dormir, vai, né, capotar, não olhar a glicemia e depois colher as consequências disso no futuro. Então não tem meio termo assim no diabetes, sabe? E outra, você aprender a ter uma vida saudável, você não vai ganhar só no diabetes. Eu falo muito disso. Você É aprender a ter qualidade de rotina, vida, você aprender a ter rotina, o diabetes te ensina a ter rotina. O com diabetes te ensina a ter certeza. disciplina. O diabetes te ensina a ter o autoconhecimento. E o diabetes te deixa mais forte. Você, fazendo o que você faz hoje, você consegue enfrentar qualquer dificuldade que aparecer na sua vida. Com certeza. Qualquer uma. Você está preparado. A gente tem que se superar a cada dia, né? Nos desafiar. Falar assim, não, isso é possível. Diabetes é como se fosse um bebê que você não queria, né? Você te entregou aqui, ó, toma esse seu. Você vai cuidar pro resto da sua vida. Mas com você tendo conhecimento, você tendo a informação, é muito mais fácil de você cuidar disso. Igual você falou, eu passo o conhecimento. Se a pessoa não quiser, mas pelo menos ela está ciente que tem essa forma Se de ela quiser ficar contando tratamento. carboidratos pro resto da vida, aplicando insulina contra carboidrato e contando com a sorte, né? Porque contar de carboidrato você vê contar com a sorte. Certo? Se ela acha se ela se contenta com uma glicada de 7, tranquilo pra mim. Mas se ela quiser a minha ajuda, eu vou ensinar ela a ter glicada normal. Eu vou ensinar. Esse que é o X da Eu questão. vou ensinar. Eu acho assim, gente, a gente tem que. Não é aquela questão de amadurecimento, eu acho que é assim, ó. Criança mimada é aquela que quer tudo na hora que dá vontade. Não, agora me deu vontade, quero comer um doce, então agora tem que comer, porque é mimada isso, gente. Quando a gente entende que a gente pode comer esse doce, só que a gente vai ter que comer numa hora que a nossa glicemia estiver boa. A gente vai fazer uma estratégia para comer esse doce, a gente vai comer, sei lá, de sobremesa, quando a gente já comeu a proteína e a salada, que tem as fibras. Quando a gente entende esses conceitos, a gente pode até encaixar esse docinho né, de sobremesa no almoço e equilibrar e o negócio ficar bom. Agora, o que não dá é pra gente ficar que nem criança mimada, que eu e a Ivana a gente falava, que é o mimimi, que é tudo na hora que a gente quer. Não dá, não dá.
né? A gente tem que se programar para fazer as coisas. Do mesmo jeito que a gente tem que se programar para aplicar insulina antes, para saber o que a gente vai comer. A gente tem que fazer essas coisas na nossa vida como um todo. A gente não faz isso só, a gente faz no trabalho, a gente faz nas nossas responsabilidades, a gente planeja o nosso dia quando a gente acorda. Por que a gente não pode planejar a nossa alimentação? Com certeza. E você tendo conhecimento para isso ali, você consegue tomar as melhores decisões, né? Mas acho que o X da questão aí também é você evitar complicações futuras, né? Que não adianta você querer comer tudo a hora que for, você ter o prazer do momento e o futuro. E aí? Acho Então, que isso é uma questão que tem bastante discussão lá no grupo da Rebelião Saudável, que eu faço parte, né? Que é assim. As pessoas falam assim, ah, não, mas hoje em dia as pessoas estão vivendo mais do que lá antigamente, né? Mas como é que as pessoas estão vivendo? Doente, tomando remédio para pressão arterial, para colesterol, né? Várias medicações, um monte de medicações. E isso é qualidade de vida, né? Você viver mais com essas condições? Não, gente, não. A gente tem que chegar lá nos 120 anos, que é estimado que é a pessoa, né, que o ser humano consegue chegar e viver com saúde. Que nem o Dr. Bernstein, fazendo exercício exatamente. aí, saudável, musculoso, com os musculozinhos dele lá. Com seus 80 anos lá, firme e forte, né? Firme e forte, é isso que a gente Você quer. pensa, diabético, desde 12 novo. anos, desde 12 anos. Hoje 87. E esse aí é um exemplo de vida pra gente, viu? Estudou, correu atrás, nem glicosímetro tinha, desenvolveu o protocolo, correu atrás, como é que fala? Pioneiro, né? Contra tudo e contra todos, né? Nem era da área e falou assim, não, gente, isso dá pra fazer, tá vendo? Na vida nada é impossível. Nada é impossível. Essa é uma boa frase. E tem uma outra frase que tem no seu trabalho também. Como é que era a frase que você falou para mim? Ah, tá. Faça o seu melhor na condição que você tem, até que você não tenha uma condição melhor para fazer melhor ainda. Então, ou seja, faça o seu melhor, o que você tem ali, se vire e faz, até que você consiga fazer melhor ainda. O nosso lema é esse aí. Exato. Tudo é possível. Se você não tem, sei lá, bomba de insulina, faça melhor com as canetas de insulina. Exatamente. Dá para fazer, o negócio dá para fazer. Não é? Dá para controlar a glicose, dá para ter glicemias normais, dá para evitar complicações, tudo isso aí é possível. Você tem que correr atrás de conhecimento. A Cíntia é um exemplo. Gente, eu tô admirada com a história dela. O diagnóstico é muito recente, há 2 meses, e ela absorver isso tudo e já aceitar e já dar essa reviravolta. Muito bacana, muito interessante. É aquele negócio, é só correr atrás. Você quer fazer, dá para fazer. Sabe? Mas você também, eu falo, existem estudantes que prestam mais atenção no que a gente fala, existem estudantes que não prestam tanto. Vou colocar assim. Tem gente que aproveita mais o curso, entra dedicado, quer absorver o máximo de conhecimento. Tem as pessoas que vão mais devagar, ainda estão meio inseguras, vão mudando aos poucos algumas coisas na dieta, né? A gente sabe como é que é, né? Mas a Fabi, ela entrou assim, gente, mergulhou mesmo no conhecimento e falou, não, vou melhorar. Por isso que ela teve em 15 dias, você falou aí, teve resultado na glicada, né? Sim. Não, agora a meta agora é 6, 5.5, 5. É sempre melhorar agora, né? Você já descobriu o caminho, agora você vai em frente. E quem sabe ter um filho, uma filha, né? Pois é. Quem sabe que ia ter um irmãozinho aí, né? Agora. Com certeza. Ó, mas e o que você diria? Vamos deixar a mensagem aqui pro pessoal, família. O que você diria para uma pessoa que tá aí perdida, indecisa, não sabe se faz o curso ou não? Não sei, cara, não sei se eu confio nessa Carol aí. Essa dieta vai ser muito restritiva para mim. Tem que aplicar insulina várias vezes.
Era exatamente esse o meu pensamento antes. Eu falei, gente, essa Carol, será que é doida? Será que essa Carol tá falando? Dá certo isso, gente? Meu Deus. E igual eu falei com você, eu gostava muito de comer, gente. Comer é bom demais. Falei, low carb, fazer 3 refeições, eu vou passar fome. Esse negócio não vai dar certo, não vai prestar. Mas quer saber? Eu vou me desafiar, vou tentar. Não custa nada, não, a gente não tem. Mas foi a melhor coisa melhor decisão que eu tomei de fazer o curso da Carol. Falei, vou, não vou, vou, não vou. Falei, vou fazer, vou experimentar, porque do jeito Porque que não tá, é um preço tão barato assim, né? Vamos supor, é quase uma consulta médica, né? pois é. Mas eu acho que vale super a pena. Primeiro você fica assim, não, mas será que vale a pena? Será que não vai ser, mais um curso aí que ela vai ficar falando de diabetes aí? E o que isso vai acrescentar na minha vida? Mas para o pessoal que fez o curso pode falar enche a boca para falar. Eu que tenho uma bagagem sobre diabetes, tanto profissionalmente quanto a experiência que eu tive com a minha irmã, o curso foi tipo muito revolucionário na minha vida. Eu consegui me conhecer, conseguir entender tudo o que fazia, tudo não, né? Porque é muito amplo. Mas esse curso ele te dá meios de você se conhecer, de você entender a sua glicose, de você conseguir controlar a sua glicose e de se desafiar. Igual essa questão da low carb, para mim ia ser muito difícil, muito complicado, mas eu tô tirando de letra aí. Não é aquela coisa restritiva que todo mundo pensa, nossa, eu vou tirar o carboidrato da minha vida, eu não posso comer Vou nada. morrer sem carboidrato, como Eu assim? vou morrer. O que eu vou comer, gente? Eu não vou comer O que eu nada. vou comer? O pessoal sempre faz isso. O que eu vou comer? Não vai O que eu sobrar vou nada. comer? Todo mundo. Eu pensava assim, meu Deus, eu vou passar fome, juro que eu vou passar fome. É por isso que a pessoa fica com a glicose boa, porque não come nada. E não é isso. É exatamente o contrário. É uma variedade, é uma gama de coisas que a gente pode comer e que não impactam tanto a glicose. E as meninas, elas te dão um norte. É tão. é, Como é que eu falo? É tão suave essa mudança, não foi aquela coisa radical, absurda. Ó, hoje eu vou parar de comer carboidrato, amanhã minha vida vai ser outra. Foi tudo gradual e a linguagem é uma coisa muito simples. Eu já vi outros cursos de diabetes que é uma coisa muito teórica, muito Não a funciona, não cascata, funciona. a Hoje cascata eu, da Carol, glicose. hoje a Carol tem uma outra visão. Não funciona. Ninguém quer ter aula de diabetes. A gente quer É fazer muito dia a isso. É dia, é muito muito chato ter aula de prático. diabetes, gente. É muito chato ter aula de fisiologia. Imagina você tá lá na faculdade de enfermagem, é muito chato ter aula de fisiologia, de química, de bioquímica. É muito chato. Você tem que ter. Carol, fala aí pra mim, como é que eu faço isso? Como é que é a prática, né? É isso que eu quero saber. Como é que eu tenho que montar meu prato aqui, Carol? Faz aí. Mostra aí pra mim como é que é, né? Não, e vocês também gravam muitos vídeos curtinhos, dá dica. Rápido. Nada de ficar Não, gritando com os filhos. eu preparando o jantar ali, ouvia rapidinho, fazia as tarefas. Foi muito prático, muito dinâmico, não foi aquela coisa maçante, não, só 1 hora e meia de aula. Ai, vou ter que assistir. E não, foi À noite não muito funciona. Eu já dinâmico. descobri que isso não funciona. Eu cheguei à É, conclusão com a Ivana que isso não funciona. Ficar, sabe, a pessoa tá cansada do trabalho. Não pega, não absorve o conhecimento. Tem que ser assim, na hora que a pessoa tá com tempo livre, ela vai lá e assiste, tá disponível lá para ela. com certeza. Mas eu falo com você que foi o melhor investimento que eu fiz, não só financeiramente, quanto isso é um investimento na saúde. Que isso, você vê o benefício a longo prazo. Isso não Isso, vai ser só os 30 dias e pronto, acabou. Isso aí vai ser para a vida. exato. O que que eu consegui É um legado, absorver aí né? de É algo que eu vou vocês? deixar pro meu filho, eu falo. Né? É muito mais do que o meu, para mim, isso daí é que eu vou, um dia quando eu não estiver mais aqui, meu filho vai ter meu guia, ele vai consultar, ele vai ter meu Instagram aí cheio de informação para ele aprender, né? Eu vou deixar isso para ele, é o que eu vou deixar de legado para ele.
Não, e o mais bonitinho que você falou, que você ensina tudo para ele, como é que Tudo, funcionam as coisas, tudo, tudo. e ele já entende, já te questiona, isso é muito legal, muito bacana essa troca aí, e ele já entender desde pequenininho, isso é muito bacana. Ele já Exato. entendeu o cuidado da questão desde a alimentação, que hoje você já fala que ele já escolhe, né? Ele já vai no sacolão, ele já escolhe Eu os mostro pra vocês vegetais. lá nos vlogs, né? No YouTube lá. Eu quero fazer mais. Não, eu quero que o Lucas um dia venha falar aqui comigo. Mas ele Não, fala vai em ser inglês, né? ótimo. Isso que é a dificuldade. Mas eu queria muito que ele viesse falar. Ele dá aula de louvor do Lucas. Ele dá Aí, ó, aula, ele tá sabe vendo? Que muito. gracinha, Ele sabe muito. gracinha. Eu falo porque eu tenho muita preocupação se um dia eu faltar. E eu quero que ele saiba se cuidar. Se um dia eu faltar, não sei. Nunca ninguém sabe o dia do meu, né? Espero viver muito, Exatamente. mas se um dia eu faltar, eu quero que ele saiba se cuidar. Com certeza, estou no caminho certo. Tá com uma ótima professora, Eu deixo fundindo tudo organizado. conhecimento aí pra gente. Fabi, muito obrigada. Eu acho que foi assim, você, assim, Tchelle, vocês deixam pra mim, assim, uma mensagem que eu tô no caminho certo. Com certeza. Eu Que que eu só tenho tenho a que agradecer que continuar. esse curso caiu do céu para me colocar na linha. Foi o impulso que faltava ali. E realmente, gente, dá certo, tem resultado. Isso é muito gratificante. Porque eu tô indo contra todas as diretrizes, contra todos. Eu enfrento, falo assim, é uma batalha cada dia que eu entro aqui, vejo as mensagens no meu direct, gente falando que eu tô fazendo coisas, né? Não ouça essa menina, confira o seu médico. Um monte de gente vem me falando essas coisas no direct. Gente querendo acabar comigo nos grupos, porque eu falo sobre low carb. Assim, a batalha que eu enfrento é muito grande para levar conhecimento de verdade, sabe? Eu não tenho, eu sempre falo, gente, eu não tenho, como é que fala, conflitos de interesse. Eu faço meu trabalho aqui voluntariamente na rede social. E é o que eu faço com o meu filho, que eu mostrei para vocês. É o que eu faço com o meu filho. Se eu não, imagine assim, ó. Se eu faço com o meu filho, é porque eu acredito realmente no que eu falo. Com certeza. Com certeza. Senão você não faria com seu filho e estaria divulgando isso para o mundo, né? Exato, exato. Isso aí é uma Obrigada, mensagem que você está aí. Continue assim, brilhando, fazendo obrigada. glicemias normais. Eu só Gente, tenho a agradecer você, Ivana. muito obrigada, muito obrigada. Cíntia, muito obrigada. Cris, Charles, todo mundo que ficou aí até agora com a gente. Boa noite para vocês. Eu vou deixar salvo aqui no feed e continua, só segue nesse caminho que você tá no caminho certo. Com certeza. Agora que eu já encontrei o caminho das pedras, é só seguir. É só seguir. Boa noite aí para você, um Boa abraço. noite. Tchau, tchau. Fica com Deus. Rumo à glicada de 5. Isso aí. Agora eu senti firmeza do negócio. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.